Você tem claro dentro da sua cabeça qual que é o seu papel no mundo? Essa é uma pergunta que pode ser meio que uma pegadinha, tá? Porque por mais que a gente saiba o que quer fazer pro resto da vida, de repente vem a vida e muda o nosso papel. E nessa transformação de roteiro foi o próprio papel quem ganhou um novo rumo na vida. É que conforme a tecnologia foi avançando, isso aqui deixou de ser um ativo flexível que servia para jornal, revista, folha de caderno e uma infinidade de outros papéis. No século XXI, o papel ficou rígido, espelhado, o papel virou tela. Logo ele, que nasceu lá no Egito e nasceu literalmente, porque papel, como tantas outras palavras, vem do latim, vem de papyrus. Era o nome de uma planta que brotava nas margens do rio Nilo. Resumidamente, foi dessa planta, 3.000 anos antes de Cristo, que nasceu a técnica que serviu de base para isso daqui que a gente vê até hoje. Vê cada vez menos, é verdade, mas ainda vê muito, né? O papel, mais assim, desse jeito como a gente conhece, é coisa chinesa, de quase 2.000 anos atrás. E mesmo depois de tanto tempo, a China ainda é a maior produtora de papel do mundo. Faz quase 1/3 de toda a papelada global. Isso dá 117 milhões de toneladas, ou mais de 23 mil elefantes de papel. A gente aqui no papel tem uma manada menor, o equivalente a pouco mais de 2.000 desses elefantes brancos, ou mais de 10 milhões de toneladas, o que coloca a gente entre os 10 maiores produtores do mundo. Mas o nosso forte mesmo está em produzir o que vem antes do papel pronto. A matéria-prima para fabricar papel é celulose, um troço que existe com a missão de dar firmeza para as plantas. Praticamente toda planta tem, aliás. E essa a gente extrai muito. Quase 1/4 das exportações mundiais é nosso. Mas tem gente achando que o digital está matando o papel. Como é que tem tanta gente ainda comprando celulose? Se você ainda não está convencido, se liga nos números. Em 1994, a Folha de São Paulo, o jornal, era a que mais vendia. Tinha uma tiragem no domingo de 1.400.000 jornais. Mas em 2016, eram só pouco mais de 10% disso. No ano passado, eram só 66 mil exemplares, menos de 5% do que tinham nas bancas em 94. Isso significa que o jornal acabou? Claro que não. Porque hoje, a Folha tem 300 mil assinantes online lendo no papel de vidro. Nas últimas décadas, a gente também vem fazendo essa migração com os contratos que ganharam assinatura digital, com os boletos que agora chegam pelo e-mail, com o cardápio do restaurante que virou QR Code e com o próprio dinheiro que virou Pix. E mesmo com tanto papel a menos nas nossas vidas, 1 milhão de novas árvores são plantadas no Brasil para a indústria usar. O equivalente a 500 novos campos de futebol plantados por dia. Dá quase 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos numa indústria que faz um negócio que a gente vê cada vez menos. Será, gente? Vamos descobrir juntos essa aparente contradição? Então, bora que o nosso papel é te ajudar a desvendar quais os novos papéis do papel. Ficou um pouco confuso? Vamos explicar direito, então. O business está no ar. Oi, gente, o Business está começando. O Business de hoje... Que episódio programa? 35? Episódio 35. A gente vai falar sobre papel. Eu sei porque está escrito aqui no meu roteiro. Esse é o roteiro de sempre do Business que os nossos editores lindos fazem pra gente, para ajudar a gente a conduzir esse programa que a gente tanto ama. Eu gosto de imprimir os roteiros, porque eu consigo rabiscar aqui e fazer as anotações. Agora o Naka não. O Naka é moderno, o Naka é diferenciado. Diferenciado não. Tá aqui no celular exatamente o mesmo roteiro. Também faço as minhas anotações aqui, dá igual no fim das contas. Mas muita gente fez essa migração. Exato, exatamente. Essa migração do papel para o digital tem sido cada vez mais comum nos últimos tempos, né? A gente não manda mais carta, é muito raro, só quando chega boleto em casa, né? Esse chega. Os que ainda não são digitais. Às vezes multa, chega bastante também em casa, em carta de papel, mas a gente escrever ali carta mesmo, com caneta e mandar... Isso quase já não existe mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, lista telefônica, lembra, Naka? Oh, lembro. Faz 20 anos já que não existe lista telefônica, por exemplo, aqui em São Paulo. Enfim, com tanta coisa mudando, com o digital avançando tanto, você pode pensar, pô, já não leio mais um jornal impresso, muita gente já não faz mais isso, não chega mais revista na minha casa. Então a indústria do papel deve estar terrível, certo, Fernanda Nakagawa? O setor de papel e celulose, por incrível que pareça,
tá assim, ó, de vento em popa, por outras razões que não por causa da venda de papel para impressão. Estão vendendo muito outros tipos de papel. Por quê? Porque conforme o digital vai avançando, a gente fica em casa comprando coisas pela internet e quando eu compro essa caneta, ela chega na minha casa, não assim, ela chega embalada em papel. Aí você fala, não, mas não é papel, é papelão. Dá na mesma, é a mesma indústria. E aí essa tem feito com que fábricas como essa daqui, por exemplo, da Klabin, que a gente está, essa aqui é uma das 22 fábricas que a Klabin tem no Brasil, elas estejam num momento maravilhoso. O faturamento deles aqui aumentou quase 50% de 2020 para 2021, está beliscando ali 20 bilhões de reais, é muita grana. Alguns fatores explicam isso para além do comércio exterior. Também está tendo muita demanda, Ciane, isso é uma ótima notícia, por papel do tipo sanitário, papel higiênico, papel toalha, em países mais pobres. Aqui a Klabin não fabrica esse tipo de papel, mas a China, a África está começando a comprar cada vez mais papel higiênico. Isso é uma ótima notícia. Isso é avanço, né? É avanço, exatamente. É a civilização chegando de fato. Isso está aumentando a demanda por papel. E aí o setor, Ciane, acabou sendo beneficiado também pelo mercado internacional. Como a demanda tem crescido em vários países, o preço da celulose no mercado internacional subiu. O dólar aqui no Brasil também subiu. Sim. Aí quando você converte tudo isso para reais, os números crescem. Só o setor de papel e celulose deve investir mais ou menos 53 bilhões entre 2021 e 2024 para aumentar a capacidade de produção, novas fábricas, ou seja, ainda vai vir muito papel por aí. Ó, agora a gente veio aqui para dentro da fábrica. Primeira curiosidade daqui é que provavelmente você não sabia que produção de papel era tão barulhenta. Pra você ter uma noção, essa daqui é só uma das muitas máquinas que tem aqui. O papelão, ele entra dentro dessa máquina, uma placa bruta, por favor. Obrigado. Uma placa dessa daqui. Essa placa também é fabricada aqui. E aí, são vários módulos que tem aqui nessa máquina. Nessa primeira unidade, essa placa é toda impressa. Na unidade seguinte, ela é secada. Logo depois, ela é toda picotada. E aí, uma placa desse tamanho acaba gerando 3 caixas desse tamanho aqui. Isso daqui virou uma caixa para limão, Ciane. Mas poderia ser para qualquer outra coisa que você compra no supermercado ou pela internet. Aliás, só em pedidos pela internet, em 2021, foram 400 milhões de pedidos aqui no Brasil. Dá incríveis 12 pedidos por segundo no Brasil. Um aumento de 21% apenas no ano de 2021. Tanto pedido assim precisa de caixa. E é por isso que esse setor tem crescido tanto. E uma coisa interessante, 59% dos pedidos da internet foram pelo celular. Será que isso é que explica o boom da indústria de papel e celulose? Então vamos conversar com quem sabe para entender isso. Bora! Bom, vamos lá então, né, Naká? Nosso papo agora é com o Flávio Deganutti. Ele é diretor do negócio de papéis aqui da Klabin. E vamos começar tentando entender, né, Flávio? O mercado de hoje, ele tá quão diferente do mercado que a gente tinha, por exemplo, há poucos anos, 5 anos atrás? Mudou bastante, né, pelo que a gente percebe. Ah, mudou bem, né? Os anos especiais aí, especialmente os papéis de embalagem. Eu costumo dizer que é como se a pandemia tivesse acelerado 2 ou 3 anos, né? É como se a gente vivesse hoje 2025. Muita demanda adicional surgiu aí para os papéis de embalagem, entre outros produtos que a Klabin faz. Flávio, a grande discussão desse programa é o fato de ir contra tudo que está no inconsciente popular, né? Do que as pessoas imaginam como papel. Porque quando a gente fala disso daqui, a gente está falando de algo que realmente está em desuso, né? As pessoas estão cada vez mais indo para o digital, os leitores de livros são digitais, o jornal já há tempos está no site, está no tablet.
Você diria que o digital, por mais contraditório que possa parecer, salvou e ainda vai salvar a indústria durante muito tempo pela questão do e-commerce, precisar de muito mais embalagem, que era uma demanda que não existia na época em que o papel era só para escrever? Essa é uma ótima pergunta. Eu sou ainda da velha guarda aqui, né? Eu ainda leio livro em papel, estou com meu caderninho aqui para as minhas anotações, mas isso já não é uma realidade, né? Jornal, revistas, as mídias impressas, né? O papel offset, cut size, realmente tem uma redução importante. E também, trazendo a pandemia como pano de fundo, ela foi um grande acelerador. Então, já vinha caindo, né, em taxas importantes o consumo de papéis de imprimir e escrever, e a pandemia acelerou. Caiu mais rápido agora. Agora, essa indústria, ela é menos do que a metade da indústria de papel para embalagem. Então, mais do que se compensa na indústria de papel de embalagem, assim, a grosso modo, essa indústria tem hoje menos de 100 milhões de toneladas, a indústria de papel de embalagem, somado, né, o papel para as caixas de papelão do lado, mais os outros tipos de papel para embalagem, como o sack kraft para sacos industriais, o cartão para embalagens, para os cartuchos que vão em vários alimentos, estão acima de 200 milhões de toneladas. Então, é mais do que o dobro e hoje cresce mais. Então, o que aconteceu foi uma grande migração. Máquinas que produziam os papéis de imprimir e escrever, hoje estão produzindo papéis de embalagem, e uma coisa compensou a outra em alguma medida, mais do que compensou, porque essa indústria segue crescendo, né? Se eu coloco no topo disso a transformação que aconteceu em relação ao uso dos papéis higiênicos, né? Sejam toalhas, consumo em casa, consumo fora de casa, fibras para esse uso na higiene, também houve uma grande transformação e aumento de demanda. Então, esse movimento de populações mais maduras, o consumo per capita em países como o Brasil, como a América do Sul como um todo, como Índia, como a África, ele apoia demais o crescimento da indústria de papel e celulose e sustenta essa indústria na nossa visão de longo prazo, né? A gente vê realmente demanda estrutural acontecendo. Mas o que chama atenção nesses papéis de uso doméstico que o Flávio está comentando é justamente esse aí, ó, o papel higiênico. A venda desses rolos não para de crescer. E olha que interessante, o mundo compra cada vez mais papel higiênico à medida que melhoram as condições de vida ao redor do planeta. O Oriente Médio e a África, por exemplo, viram em 5 anos o mercado de papel higiênico saltar de pouco mais de $1 bilhão para mais de $1,5 bilhão entre 2016 e 2021. Pode não parecer muita coisa, mas essa curva representa um aumento de 54% na venda de papel higiênico. Esse é o maior crescimento registrado no mundo nesse período. O dado está numa pesquisa da Euromonitor International, feito especialmente para o business de hoje. Agora a gente vai para a Ásia, que também viu a renda da população aumentar bastante, e a comercialização do papel higiênico foi na mesma tendência. Desenrolou um baita mercado, passou de $15 bilhões para $19 bilhões em faturamento. Ou seja, crescimento de 25% em apenas 5 anos. Na América Latina, um cenário ainda melhor. De 2016 a 2021, as vendas de papel sanitário cresceram 41%. De pouco mais de $4,5 bilhões para $6,5 bilhões. Mas e o Brasil? Como é que o papel higiênico está se desenrolando por aqui? Segundo a Euromonitor, os brasileiros compraram quase R$7 bilhões desses rolos em 2016. E 5 anos depois, a conta já chegava a R$9 bilhões. E o faturamento do mercado deve bater 2 dígitos em 2026, conquistando a cifra de R$10,5 bilhões em papel higiênico em apenas um ano. Agora, será que aquele rolo que tá lá no seu banheiro tá entre as marcas mais vendidas do Brasil? Então, olha só esse ranking. No topo das vendas está a companhia japonesa Daio, que no Brasil produz o papel higiênico das marcas Personal e Charme, e é responsável por 13,5% do faturamento desse mercado. Em segundo lugar está o grupo chileno CMPC, que no Brasil produz as marcas Sublime e Elite e tem atualmente 12,7% do mercado. Empatadinha está a brasileira catarinense Mille, que é dona da marca de papel higiênico do mesmo nome e também tem os mesmos 12,7% do mercado.
Em seguida, vem os norte-americanos da Kimberly-Clark, que são os donos das marcas Neve e Scott, e tem 8% das vendas brasileiras. E a gente termina o nosso ranking com o grupo fluminense Carta Fabril, que é dono da marca Cotton e tem quase 6% do mercado brasileiro. Quando a gente fala em tecnologia de produto, em tecnologia de papel, o que a gente está falando especificamente? A gente pode ver um papel mais, de fato, tecnológico no futuro próximo? Existem soluções prontas em papel hoje e que elas têm uma série de vantagens, né? Ele nasce, para mim, sendo de fonte renovável, ele é biodegradável por si, ele gera muito da sua própria energia, então a gente gera através dos resíduos florestais, biomassa para caldeiras que geram energia, né? Do processo de cozimento também produz muita energia nas fábricas, então é uma matriz energética bastante limpa. E tem soluções que hoje podem ser feitas com papel. Por exemplo, multipack para latas de cerveja ou garrafas, por exemplo, sacolas, shopping bags. Então, uma infinidade de soluções simples que existem aí com papéis tradicionais. E tem a ponta mais tecnológica, que são os papéis especiais. Então, não dá para você, por exemplo, tomar um líquido quente como um café sem ter uma certa funcionalidade na superfície, né? Tem que resistir àquele café quente lá por um certo tempo. Não dá para a gente pensar, por exemplo, num leite que vai numa caixa de longa vida sem colocar barreiras ao oxigênio. O oxigênio, ele é um item que degrada o leite que está lá. Então, eu tenho que ter um filme feito de soluções de base florestal que suporte a penetração do oxigênio. Quando eu associo um papel tradicional a uma barreira funcional, como essa que eu descrevi, é um mar de oportunidades, né? A gente tem muito alimento que precisa de soluções como essa. Mas você vai ver, ainda no programa de hoje, que essas barreiras com o uso de matérias-primas florestais e papel têm desafios tecnológicos a enfrentar. Será que um sorvete, numa embalagem de papel, por exemplo, tem como durar o mesmo tempo que um sorvete em pote de plástico? E o plástico? Será que pode ser substituído pelo papel, que costuma ser muito mais amigo do meio ambiente? O Business te responde tudo isso já já e muito mais. A gente já percebeu que o setor de papel e celulose está indo super bem lá para cima, mas será que a história é a mesma na Bolsa de Valores? Que papéis do setor de papel estão indo bem e tem boas oportunidades para você, investidor? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O CNN Business está de volta para aquele momento, Felipe Ciani, que os investidores, você que tem uma graninha na Bolsa de Valores, espera em todo episódio. Por que, Felipe Ciani? Porque a gente vai falar sobre os papéis das empresas que estão nesse setor que a gente está falando tanto no programa de hoje, que é o setor do papel. Por isso que a gente vai conversar agora com a Gabriela Gilbert. Ela é a analista-chefe do Inter. Os papéis, eles estão acompanhando essa reviravolta no mercado de papel, os papéis ações e o papel físico? Bom, vamos lá, né? Tem algumas peculiaridades do setor de papel e celulose que precisam ficar bem explícitas aqui para a gente entender a movimentação dos papéis, tá? Geralmente, as ações dos papéis das empresas, né, de papel e celulose, elas acabam caminhando em movimento contrário à bolsa, uma vez que, geralmente, a bolsa caminha em movimento contrário ao dólar. Então, isso significa o quê? Que as empresas de papel e celulose, as ações dessas empresas, elas sobem conforme o dólar, né, tem uma valorização e vice-versa. Então, os fundamentos das empresas de papel e celulose, eles estão melhorando de fato, mas quando a gente tem uma queda abrupta, né, do dólar ou uma valorização do real, esses papéis tendem a ter um desempenho negativo seguindo esse fluxo cambial. Então, via de regra, é assim que acontece. Isso acontece porque a maior parte das receitas das empresas de papel estão atreladas à moeda norte-americana. Como explicou a Gabriela, se tem alta do dólar, as receitas em reais dessas companhias disparam. E é aí que o mercado costuma comprar os papéis dessas empresas produtoras de papel.
No pódio do setor papeleiro, a Suzano é a companhia brasileira com maior valor de mercado, quase 71 bilhões de reais. Considerada a maior produtora de celulose do mundo, ela exporta essa matéria-prima principalmente para a China, mas também produz papel por aqui. Quando a gente fala de papel, o foco da Suzano são aqueles para imprimir e escrever, além dos papéis para fins sanitários. Nesse grupo estão os papéis higiênicos, toalha, guardanapo, entre outros produtos. Em segundo lugar, também com capital aberto, está a Klabin, que tem um valor de mercado superior a 23 bilhões de reais. É a maior fabricante de papéis para embalagens do Brasil e produz celulose de 3 tipos diferentes. Isso dá à empresa uma atuação em vários segmentos papeleiros e também diversifica as exportações. Na Klabin, as exportações são mais diversificadas. Clientes asiáticos, europeus e do continente americano recebem cada um mais ou menos 33% da celulose exportada pela empresa. E em terceiro, mas não menos importante, vem a Irani, que também está na Bolsa de Valores e tem valor de mercado avaliado em mais de 1 bilhão de reais. Ainda que ela tenha uma atuação parecida com a da Klabin, porque produz muitas embalagens e papel ondulado, a Irani é diferente por ter foco principalmente no mercado brasileiro, o que é bem diferente das concorrentes que estão em primeiro e segundo lugar desse pódio. Mas ainda que o setor tenha registrado recorde de produção de celulose em 2021, ainda que o papel tenha atingido o nível histórico de produção em toneladas, as ações das duas maiores papeleiras brasileiras, a Suzano e a Klabin, despencaram nos últimos 12 meses. Entre os meses de maio de 2021 e 2022, a ação de cada uma dessas empresas caiu mais ou menos 21% na Bolsa de Valores. E já que Felipe Ciani e eu demos uma volta na fábrica da Klabin, a gente deixa essas perguntas para a própria empresa responder. Se o setor é tão promissor assim, por que os papéis na Bolsa de Valores não estão brilhando? Fernando, a gente planta árvore para ciclo de 7 anos, né? Eu tentei colocar foto dos meus filhos acompanhando um eucalipto e um pinus crescendo, me arrependi, porque em um ano já tinha muita diferença de altura. O pinus para ciclos de 12, 14, 21 anos. Eu tenho uma máquina que chama Máquina 1 da Klabin, que partiu em 1946. São ciclos de CAPEX de 15 bi de reais, com retorno lá na casa de vários anos, né? E ativos que duram 50 anos, para citar um tempo médio, né? Agora, a gente tem um mundo que tem questões macroeconômicas, tem conflito, você tem questões macroeconômicas do Brasil, que são circunstanciais, mas que certamente afetam o humor e o apetite em relação aos nossos papéis. A indústria, ela é conhecida por ter ciclos grandes, longos, né, e intensos em CAPEX, como eu manifestei. Ela, como cresce, ela precisa seguir fazendo isso, né? Eu vejo o Brasil, especialmente, ganhando muita relevância no cenário mundial de papel e celulose. Já tem uma grande relevância hoje e só aumenta essa relevância na próxima década, mas segue sendo longo prazo. Agora, Gabriela, em termos de desempenho mesmo, qual a empresa que mais se destaca? Qual que você acha que tem o maior potencial de crescimento no curto e no médio prazo, pelo menos? Hoje a gente está falando de de preços de celulose aí se elevando, né? As companhias conseguindo colocar aumento, demanda aumentando, mas há poucos anos a gente viu preços de celulose super deteriorado. Então, se você tem uma empresa como a Suzano, que é extremamente focada em celulose, num cenário de preços mais baixos, ela acaba sendo um pouco mais canalizada, coisa que com a Klabin não acontece porque ela tem outros segmentos onde ela pode atuar. Agora, a gente está num cenário de maior demanda de tixo, né? Nesse sentido, a Suzano, nesse curto prazo, ela acaba se beneficiando mais desse movimento. Mas ainda assim, eu acho que, olhando para um horizonte maior, a gente gosta muito mais do case da Klabin, com essa diversidade geográfica, com essa menor dependência da China também, como um papel, né, de longo prazo. É um papel que, historicamente, pagava bons dividendos, agora está num ciclo de investimento aí, diminuiu, obviamente, também com a pandemia, enfim, mas vem aí de um ciclo de expansão, de novos investimentos, de crescimento, deve voltar também
a remunerar melhor os seus acionistas. Então, a gente gosta bastante de Klabin. A gente tem visto ao longo dos últimos anos a China, a indústria de celulose papeleira na China com grandes investimentos. De onde vão vir os riscos? São riscos ambientais, riscos tecnológicos ou de concorrência de países como a China? Já que você falou de risco ambiental, então em termos sim de entraves ambientais, tá? A gente já viu casos no passado de plantas que foram colocadas, projetos que surgiram e que de repente tiveram ali um empecilho porque não tinha floresta, né, para abastecer. Hoje em dia tem esse ponto aí de terras, né, de florestas, para que você consiga abastecer a sua planta, principalmente aquelas que são mais integradas. Para você plantar eucalipto, plantar pinos, às vezes, né, a gente já viu no passado, você tem que tirar ali a vegetação original do local para colocar um outro tipo de floresta, um outro tipo de planta. Então, existe sim, né, esses pontos que precisam ser levados em consideração. Ainda que esse risco ambiental exista, o setor diz que as árvores são cultivadas exclusivamente para fins industriais e elas ocupam menos de 1% do território brasileiro. São mais de 9 milhões de hectares em cultivo, principalmente de eucaliptos e pinos, que é uma espécie de pinheiro. Segundo o pessoal da Klabin, há potencial de aumentar o plantio dessas árvores sem necessidade de competir com áreas produtivas. Isso acontece porque, em geral, as empresas buscam novos negócios em áreas consideradas improdutivas. As companhias de papel e celulose operam com uma técnica chamada de mosaico florestal. Nessa técnica são intercaladas áreas produtivas com áreas de conservação. Isso ajuda a preservar a biodiversidade. Segundo o setor, aves e mamíferos ameaçados de extinção já foram vistos por aí em áreas de plantio das árvores para a indústria do papel. Essa dupla de floresta de árvores para a indústria, somada às áreas de conservação, consegue ainda sequestrar 4 bilhões e meio de toneladas de CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa. Essa quantidade é maior do que o Brasil emite em um ano. Se a indústria demonstra tanta preocupação em tentar atuar em sinergia com a bioeconomia, com o meio ambiente, talvez esse tema possa ser considerado um risco menor ao se investir nas ações das papeleiras. Mas quais outros desafios o investidor pode enfrentar no setor? Será que a indústria chinesa, que tem tradição em papel e celulose, pode ser uma pedra no sapato de quem investe nas ações papeleiras brasileiras? Conta pra gente, Gabriela. Então, hoje a gente já tem visto, né, dados um pouco mais preocupantes em termos de crescimento chinês. Vamos lembrar, né, que a China ainda vem passando aí desde o início do ano por algumas ondas de Covid, estão gerando aí alguns lockdowns também. Então, esse tipo de situação que pode diminuir o crescimento do país, né, da China, da economia chinesa, e assim diminuir a demanda lá, esse sim eu vejo como um risco maior do que produção, né, aumentando produção lá na região de celulose e entrando com competição aqui, tá? Aí lembrando, acho que também um outro ponto é que eles têm um poder de negociação muito forte também, né? Então, não porque nós temos grandes produtores de celulose que eles são price makers, não é bem assim. Né? Então, eles têm ali um grupo muito grande, as papeleiras ali que se conversam, obviamente, e conseguem segurar preços, né? Então, não é simplesmente receber os aumentos de preço. Então, depende muito de demanda, depende muito de dinâmica de mercado. E a gente também tem uma questão que é a mudança no mercado mesmo, né? Cada vez menos as pessoas usam isso aqui, cada vez mais o papel ganha um outro papel, que é um trocadilho que a gente está usando pra caramba no business de hoje, que é o novo papel do papel.
O quanto isso interfere nessa projeção de valorização dessas empresas, dessas ações? Porque pode ser que num futuro próximo a gente tenha uma nova tecnologia de embalagem que não seja mais a do papelão. Em que sentido a gente tem uma possível sensibilidade dessas ações em relação a tudo isso, a todas essas mudanças? O que a gente tem visto agora, na verdade, é o contrário, não uma substituição para as embalagens de papelão, mas a embalagem de papel e de papelão entrando como substituição das embalagens plásticas, né, que por muito tempo dominaram os mercados, né? Então a gente tem visto cada vez mais a utilização de embalagens de papel, né, e aí embalagens biodegradáveis substituindo o que era o plástico, principalmente no mercado na indústria de alimentos e bebidas. Esse é um ponto bem importante até aqui para a gente, tá? A substituição do plástico para carregamento, né, para transporte de comida pelo papel tem acontecido numa velocidade incrível. Eu não estou falando aqui, gente, de substituir o canudinho de plástico por canudo de papel. Eu estou falando de embalagens para exportação de frutas, para exportação de carne, e que o papel está entrando como o principal substituto de embalagem plástica. Então, acho que esse movimento de sustentabilidade, o papel, ele entra muito bem. E aí as empresas também investindo, né, em novas aplicabilidades, em embalagens especiais, né, principalmente para o setor de alimentos que eu comentei, tem tudo a ver, teriam tudo para se beneficiar desse movimento que a gente tem observado. O business faz uma pausa, tô num lugar diferente. Tô no Aeroporto Internacional de São Paulo, ó. E daqui a pouco você e eu, a gente embarca para a Suíça, para Davos, para acompanhar as grandes discussões no Fórum Econômico Mundial de 2022. Tem discussão sobre economia, tecnologia, sobre inovação. É tudo isso daqui a pouco, no próximo bloco, e você vai junto. O business está de volta num cenário completamente diferente. Tô aqui em Davos, nos Alpes Suíços, no interiorzinho da Suíça, onde aconteceu o Fórum Econômico Mundial, um encontro anual que acontece há quase 50 anos, onde neste ano 2.500 líderes políticos, empresariais e também da sociedade civil discutiram os grandes problemas da humanidade e tentaram encontrar soluções, caminhos para resolver esses grandes temas. Problemas, infelizmente, a gente tá cheio. Tem guerra na Ucrânia, inflação alta, crise energética, tem as dúvidas sobre a saída da pandemia, tudo isso foi discutido aqui. Também teve um monte de outros assuntos, como tecnologia, inovação, e a gente preparou um material especial para vocês. Vamos conferir. Falar e ouvir é algo extremamente necessário para que o mundo possa coexistir. É assim que Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, define o objetivo máximo de um dos raros eventos capazes de reunir as vozes mais importantes do planeta. Mas o tradicional cenário de inverno europeu cheio de neve foi trocado por esse daqui, em 2022. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento aconteceu pela primeira vez em mais de meio século em plena primavera suíça. E 5.000 militares foram enviados pelo governo para apoiar a polícia local. Nesse protesto, só um milionário se uniu a ativistas para pedir mais impostos aos mais ricos. Ao mesmo tempo, a ONG Oxfam divulgava um estudo impactante. A crise sanitária mundial dos últimos 2 anos fez surgir um bilionário novo a cada 30 horas. Enquanto neste ano, mais de 260 milhões de pessoas devem ser levadas à extrema pobreza por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia. No fórum, o chefe do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, David Beasley, disse que o recente bloqueio dos portos ucranianos, interditados pela Rússia, é um problema de todo o planeta. Failure to open up the ports is a declaration of war on global food security. Para desencalhar 22 milhões de toneladas de grãos que a Ucrânia estava prontinha para exportar e também para reconstruir um país inteiro devastado pela guerra, o presidente Volodymyr Zelensky pediu sanções máximas contra a Rússia e fez um apelo no fórum. Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо,
а не тільки та, яку нам надають. Ось чому Україні потрібні фінанси. Це мінімум 5 мільярдів доларів щомісячно. Agora eu estou no Centro de Convenções de Davos, onde acontece neste prédio principal o Fórum Econômico Mundial. Aquelas tendinhas brancas ali são da imprensa, onde ficam os coleguinhas jornalistas. E essa grande montanha, que está verde aqui, porque é primavera agora em maio, normalmente fica branca, branquinha de neve, quando a reunião do Fórum Econômico acontece no inverno em janeiro. E por aqui, uma das grandes discussões foram as consequências da guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia. O grande temor é que isso pode levar, por exemplo, a uma crise generalizada de falta de energia, falta de gás e falta de petróleo para os países europeus, que dependem muito, muito mesmo da energia dos russos. Ainda falando de energia e da tão sonhada transição para energia limpa, para energia verde, aconteceu um fato bem curioso num dos painéis aqui em Davos. A moderadora perguntou para quem estava assistindo ali na plateia quem tinha carro elétrico. Quem tem carro elétrico, levanta a mão. E só 4 pessoas, menos de 5% da plateia, tinham um carro elétrico que não depende de combustível fóssil na garagem. Isso mostra como é difícil essa transição, mesmo estando aqui, entre os líderes do mundo, líderes políticos, empresariais e da sociedade civil. Se entre eles, naquela amostra, só 5% tinham um carro elétrico, imagine esse número, esse indicador em todo o planeta. Isso só mostra como o caminho para uma mobilidade limpa é longo, infelizmente. Outro aspecto importante como consequência da guerra na Ucrânia é a discussão que ganhou muita importância aqui em Davos sobre uma tal de desglobalização. Desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o mundo tem dado alguns passos talvez para trás nesse processo de abertura das fronteiras para as pessoas, para as mercadorias, para os capitais financeiros. Aí veio a pandemia e o mundo percebeu que talvez seja ruim depender de apenas um país para produzir quase tudo que a gente consome. Obviamente, estou falando da China, que começou a faltar um monte de coisa pelo mundo. Faltaram chips, peças, insumos, tudo isso vinha da China. E com a pandemia, as cadeias de produção e a logística do planeta acabaram sendo interrompidas. Aí veio a guerra na Ucrânia e essa sensação, essa discussão ganhou ainda mais força, porque como é que é depender de um país que talvez não seja confiável como a Rússia, por exemplo? Diante dessa possibilidade de desglobalização, alguns especialistas aqui em Davos começaram a usar um outro termo, regionalização. O que é isso? Você pode até depender de um outro país para fornecer alguma coisa, uma peça, um insumo, uma matéria-prima, mas ele tem que estar mais perto e ele tem que ser seu amigo. I and many of us here today, including Børge Brende, have worked hard to promote a more globalized economy. But we must recognize that our economic choices have consequences for our security. Freedom is more important than free trade. The protection of our values is more important than profit. Representante do governo brasileiro no evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que conversou com europeus para possíveis investimentos no setor elétrico do Brasil e destacou o potencial do Brasil na produção de energia limpa. 15% of our energy is wind and solar. So we're going to double that. We have 65 is hydroelectric power, clean energy. 80% is clean energy. So who is going to produce green hydrogen for Europe because they cannot rely on natural gas from Russia? We are the candidates. So Brazil is bound to be a giant on the energy future of clean energy and cheap. Ainda que o ministro Guedes tenha tentado vender essa agenda verde para os estrangeiros, nas questões climáticas, o Brasil foi considerado, abre aspas, um país crítico, fecha aspas, por John Kerry, enviado especial do governo norte-americano para o clima e que participou do evento. Ele também disse que é crucial barrar o desmatamento da Amazônia.
E teve brasileiro muito aplaudido no fórum. Foi a Favela Brasileira. Criado na comunidade do Sapo, no Rio de Janeiro, Celso Ataíde, que é fundador da ONG Central Única das Favelas, a CUFA, cobrou ações para corrigir a exclusão social no planeta. The world must choose. Either we share the wealth produced by favelas or we'll share the consequences with social exclusion produced by global elites. Thank you. Ataíde, que é líder de um conjunto de 23 empresas que promovem negócios e empregos nas comunidades, e a médica Adriana Malé, que atua para levar acesso à saúde pública às comunidades desassistidas no Brasil, foram premiados como inovadores sociais do ano aqui em Davos, na Suíça. We already know that making healthcare accessible for more people is the best way to save lives and to save money too. It's not about charity, it's about strategy. We know how to do it. And I know that if we work together, we can make it real to the entire world. Thank you. Parabéns! O mundo precisa de mais exemplos como vocês. Bom, o business tá terminando, mas se você quiser saber mais, ter todos os detalhes sobre as discussões aqui no Fórum Econômico Mundial, nos Alpes Suíços, é só abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code no cantinho da tela que você vai para o site do Business, onde há uma série de reportagens sobre tudo o que foi discutido aqui. Os grandes problemas, os possíveis caminhos, as possíveis soluções e até algumas tretas. Então abre a câmera do celular, vai lá para o site do Business que você tem uma cobertura completa sobre o Fórum Econômico Mundial. Na semana que vem, Felipe Ciani e eu, a gente volta para falar de um assunto que tem tudo a ver com isso daqui, ó, com os Alpes Suíços. Sabe do que eu tô falando? Chocolate. A gente vai discutir o futuro dessa indústria absolutamente deliciosa e uma dúvida. Será que há risco de faltar chocolate no futuro? Pois é. Esse é o grande problema. Felipe Ciani já tá meio desesperado com essa possibilidade e a gente vai trazer a resposta na semana que vem. Mas agora eu preciso fechar minha mala e ir embora, porque daqui a pouco meu avião volta pro Brasil e eu preciso embarcar daqui a pouquinho. Beijo, pessoal. Até semana que vem.